Boa noite, irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Saúdo também com a graça e a paz do Senhor aqueles que estão nos acompanhando pela live, pelas redes sociais. Que o Senhor assim os abençoe também. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5, perdão. Apocalipse, capítulo 5. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Queridos, nesta noite eu gostaria de falar com os irmãos numa reflexão da palavra de Deus do seguinte tema: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. No texto nós temos, a partir do versículo 1, na visão de João, e essa visão de João, quando eu leio esse texto, eu convido os irmãos também a refletirem nesse texto juntamente comigo, ali imaginando a própria visão de João, imaginando estar ali, naquele momento, com João. Então diz a palavra de Deus no versículo 1, vi. Então João estava vendo, contemplando aquela maravilhosa manifestação da glória de Deus. Vi na mão direita que estava sentado no trono. A mão direita simboliza poder, simboliza autoridade, simboliza a bênção ao filho primogênito, simboliza o poder de um rei em julgar, em deliberar as situações. Significa também força vitoriosa. Então a mão direita simboliza a força vitoriosa. E a mão direita de Deus representa tanto o castigo contra os seus inimigos, quanto também a bênção sobre o seu povo. E a mão de Deus, a mão imutável de Deus, está estendida em favor dos fiéis. Então aqui, Deus segurava na mão direita um livro escrito por dentro e por fora, todo selado, com 7 selos. João viu também no versículo 2, um anjo forte.
um anjo que estava ali proclamando em grande voz. Em outras palavras, ele estava enchendo seus pulmões e gritando. Ele estava proclamando em grande voz, com a seguinte pergunta: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E na mente de João, quem seria digno de abrir aquele livro, de possuir aquele livro? Então nós imaginamos aqui que, olhando para os profetas, eu imagino ali, não está descrito no texto, mas eu imagino ali João contemplando a glória do Senhor, a manifestação da presença de Deus. E eu imagino ali o profeta Isaías, eu imagino ali o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. E João começa a observar que não se encontrava nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ou seja, em todo o universo, em toda a criação de Deus, não se achava alguém apto para possuir aquele livro e abrir os 7 selos. E então nós olhamos, por exemplo, para Moisés. Moisés, ao contemplar a glória de Deus, Moisés tremeu. Moisés escondeu o rosto, temendo olhar para Deus. Ele não queria contemplar a manifestação de Deus. Arão e seus filhos precisavam da purificação, primeiro purificar-se, para depois adentrar no Santo dos Santos, para aí sim adentrar a presença de Deus. Nós vemos também Isaías, que achou que iria morrer. Eu vi o Senhor dos exércitos. Mas ele então foi permitido que ele continuasse em vida, depois que Deus tocou-lhe os lábios, perdoou os seus pecados e o enviou para a missão de profetizar. O profeta Ezequiel, quando viu a glória de Deus, ele caiu com o rosto em terra. E ele apenas se levantou quando o Senhor ordenou que ele se levantasse, diz a palavra de Deus. E o Senhor colocou-me de pé. E então o profeta Ezequiel ficou em pé diante da manifestação da glória de Deus. O próprio João, aqui no capítulo 1, versículo 17, versículo 7, perdão. Ele viu aqui, não me recordo agora o texto, mas ele viu a glória de Deus e ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu com o rosto em terra. Ele não conseguia olhar para a manifestação. Ele caiu como morto na presença de Jesus. E então nós vemos que para estar na presença de Deus, nenhum foi achado digno de possuir o livro e de abrir-lhe os selos. Versículo 4 diz: e eu chorava muito. Ninguém estava digno mesmo de olhar para ele, olhar para o livro, muito menos abrir aquele livro. E João, diante da manifestação da glória de Deus, ele chora muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Nós tomamos então como exemplo Abraão, Isaque, Jacó.
E eles também não eram dignos de abrir o livro. E se nós trazermos um pouco para os nossos dias de hoje, pensem em homens e mulheres tementes a Deus. Homens e mulheres que serviram a Deus com coragem, com ousadia, com propósito na missão de Deus. Charles Haddon Spurgeon, por exemplo, era considerado o príncipe dos pregadores. Mas nem mesmo ele é digno de abrir o livro. Se nós trazermos para os nossos dias, quem seria digno de abrir o livro? Nenhum de nós. Quando nós olhamos para a manifestação do poder de Deus, nem mesmo nós seríamos capazes, teríamos condições, estaríamos aptos a abrir o livro, a tomar-lhe nas mãos. No versículo 5, todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que eu tenho a resposta para você. Eis que eu tenho aquele que é digno de abrir o livro, de tomar-lhe nas mãos. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhece esta condição de que ele também não era digno de estar na presença de Deus. Olha o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 7:24 e 25 diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele termina dizendo: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desventurado homem que sou. Quando eu contemplo a grandiosidade de Deus, quando eu contemplo a pequenez do homem, não há nada em nós, não há nada em mim que pudesse abrir este livro, que pudesse desatar os selos. E ele diz então sobre o Cordeiro de Deus. O ancião diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, muito menos de possuí-lo. Mas alguém, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, diante das incertezas humanas, Cristo é suficiente. Assim nós aprendemos e meditamos nos princípios reformados. Somente Cristo. Somente Cristo foi achado digno de abrir o livro e desatar-lhe os 7 selos. Somente Cristo, o Cristo crucificado pelos nossos pecados, o Cristo levantado da morte pelo poder de Deus, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, ele foi encontrado digno, reto, apto para abrir os livros, abrir o livro e os seus 7 selos. Cristo é a nossa justiça. Ele foi feito justiça por nós. Conta-se que Martinho Lutero, antes dele reconhecer a graça, a justificação sobre a sua vida, Martinho Lutero, ele se flagelava, ele se surrava, ele se castigava, toda vez que ele tinha a impressão do pecado, toda vez que ele tinha o pecado diante dele, ele se autocortava, ele se mutilava, ele se automachucava,
porque ele ainda não havia entendido a justificação pela graça. A justificação pela fé, através da graça de Cristo Jesus. Que nós não somos salvos por obras, mas pela graça de Cristo Jesus. E Cristo é a nossa justiça. Ele foi encontrado justo para abrir aquele livro, para tomar-lhe nas mãos. Ele foi aquele que disseram aqui nesse texto: digno és de tomar o livro, versículo 9, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Daquele em quem proclamaram, dizendo em grande voz, é cantando, é enchendo seus pulmões, e soltando com grande voz, versículo 12, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E ele conclui dizendo, no versículo 13, àquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Esse é o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro, desatar-lhe os selos. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E em último lugar, Cristo é a nossa esperança. João estava quase aqui, podemos assim dizer, no versículo 4, sem esperança. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E então eu imagino na mente de João a sua preocupação, olhando nos céus, nem mesmo os anjos, nem mesmo os profetas, nem mesmo os patriarcas foram achados dignos. E eu imagino então, diante do céu, diante daquele silêncio, todavia, ele diz no versículo 5, não chores, porque há esperança. Queridos, há esperança. Sempre haverá esperança para o cristão. Quando dizem, tudo está perdido, todas as coisas estão perdidas, ainda há esperança. Quando o diagnóstico do médico vem e diz, não há mais solução, não há mais o que fazer, dentro da medicina, é aí que Deus começa a agir, é aí que Deus começa a operar, através da oração, através do crer, através da fé, através da esperança. Sempre há e sempre haverá esperança em Cristo Jesus. Vivemos dias de incertezas e dúvidas. Vivemos agora as últimas notícias, guerras, conflitos, ameaças de explosões, ameaças de bombas, países guerreando. Não sabemos ao certo o que irá acontecer, mas nós temos uma certeza absoluta, que Cristo reina, que Cristo está sobre o trono, onde Ele sempre esteve, reinando sobre todas as coisas. Finalizando, irmãos, uma frase de João Calvino diz assim: a verdadeira paz não será encontrada em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo.
A verdadeira paz não será encontrada em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça, e que nós tenhamos essa certeza de que digno é o Cordeiro de Deus, aquele que reina, aquele que vive, e aquele que foi encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Que Deus assim nos abençoe. Amém?